Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal. Esse é o vídeo 3 do Bate-Bola com o Rick Capelano, um produtor musical que está envolvido com Linux. Todo o seu trabalho é feito em cima de Linux. Mesmo que você não seja um produtor musical, não esteja envolvido com música, com arte diretamente, é bem bacana você assistir esses vídeos porque você vai entender um pouquinho do impacto que o Linux e o Open Source tem na vida desse pessoal, no ganha-pão desse pessoal. Simbora para o terceiro vídeo, vamos lá. E já que a gente está falando sobre o Ardor, parece que a nova versão dele vai vir com boas melhorias aí, com grandes modificações. Você gostaria de fazer algum comentário em cima? Então, o que eu estava vendo é que eles estão fazendo umas melhorias bacanas mesmo, inclusive com as placas, né, da Presonus. Né? Tem muita coisa agora que a Presonus, parece que eles conversaram com a Presonus, conseguiram fazer aquele engenharia reversa, né? Com algumas coisas da Presonus que não estavam funcionando tão bem. A exemplo, a Scarlett, né? Que não funcionava, né? Ou se funcionava, dava um grande vazamento entre um canal e outro, né? Temos agora a Port 8, né? Quem tiver interesse de gastar 14 mil reais, fica à vontade, né? Mas já é muito legal, né? Parece que as próprias controladoras OSC já estão muito adiantadas, né? Eu estava vendo que vão ter diversas controladoras com diversos tipos de controles, né? Desde fader de volume, paneamento, né? Vai ser, assim, promete, tá prometendo. No passado, cara, eu tive muito problema. Eu sempre usei essa parte de produção em cima das LTS, né? Na 1404 eu não conseguia plugar de jeito nenhum uma interface externa aqui a minha plaquinha externa. Tá certo que ela tadinha, uma M-Audio. Mas isso não tá direto. Mas é boa. É boa, mas não funcionava. Mas é boa. Cara. Funcionava a primeira vez, aí depois não funcionava mais. Isso aqui era um Ardor, estava diretamente relacionado ao kernel. Agora, na 1604, tá show de bola. Eu já testei assim, para você ter ideia, eu já testei uma X32, uma mesa, né, uma Mixer X32, fui tocar, né, tava fazendo o carnaval, inclusive, né, fui contratado para fazer o carnaval. Aí eu falei, poxa, eu quero ter isso pra mim, né, pra depois chegar e a gente edita tal e deixa pro pessoal, né. O cara, não, mas isso não vai funcionar, porque a gente precisa do drive, ó. Fica quietinho, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Pluguei lá, bonitinho, a mesa, bum. Eu falei, ó, então quantos canais você tá usando aí? Tantos? Ah, beleza. Gravei 3 horas de show completo com a X32, com a outra saída da X32. Ele falou, meu, o que é isso? A pessoa fica assombrado, né? Porque a gente não precisa nem reiniciar a máquina, né? Então, essa interface que eu tenho, cara, ela não dava problema só no Linux. No Windows, cara, era desesperador, cara. No Linux, assim, às vezes ela não funcionava e ponto. No Windows não tinha o que você fazer, você não sabia qual que era o problema com essa porcaria aqui. Era assim, um inferno, cara. Drive atrás de drive, e aí o pessoal descontinua a interface, aí o drive é proprietário, você não tem como fazer update desse drive, parou naquela versão. Já era. Né? Já era, pelo menos agora geralmente funcionando. é assim. Pra você ter ideia, eu não gravo tanta coisa aqui, né? No estúdio em si. Eu faço mais a edição, mixagem e masterização depois, né? Se precisa de uma coisa grande, eu geralmente loco o estúdio, né? Eu tenho aqui uma M-Box 2 da DigiDesign, que funciona maravilhosamente bem. Claro que eu tenho mais outras duas placas. Eu tenho uma Ultra, uma M-Audio Ultra, né, 8 canais, e mais uma que são 4 canais. Acho que são 4 canais, né? E tô pensando em comprar uma outra, né? Vamos ver o que né? Porque parece que o pessoal não tá deixando a gente ter mais de 8 canais, né? E para gravar bateria, você sabe, ainda tem, vamos lá, bumbo, caixa chimbal, prato, né? LR,
Aí você pega tom 1, tom 2, tom 3, cadê os over pra rum? Se tiver bumbo duplo ainda, Acabou. mais um bumbo. Acabou, não tem como. Né? Então, assim, eu geralmente prefiro gravar fora, né? Mas trago pra cá e geralmente faço tudo no Ardor. Entendi. E você comentou no início do nosso bate-bola aqui que você também é músico. Você chega a utilizar software livre também em Linux em alguns dos seus shows ou não? É tudo instrumento mesmo e vamos lá? Não, eu acho assim, quando eu vou tocar, eu prefiro tocar geralmente o que ela é, né, com a guitarra, com o violão, né, porque eu sou violonista clássico, né, na verdade, né, não tem nada a ver hoje em dia com o que eu faço. Mas eu acho assim, hoje em dia utilizar muito MIDI para esse tipo de coisa, mesmo que seja um MIDI bom, eu acho que você tá meio que enganando, sabe, o pessoal, né? Você tá enganando, principalmente ao vivo, que a pessoa vê que não é aquilo, né? Uhum. E eu gosto de interagir com o pessoal, então eu uso muito pouco. Se eu uso muito pouco. Na verdade, eu usei o Guitarrix uma vez para fazer algumas coisas que eu tava querendo de timbre, que eu já tinha timbrado, passei pro Notezinho e levei. Perguntei justamente pensando no Guitarrix, porque eu já vi muito guitarrista abandonando a parte toda analógica, descartando até pedaleira e utilizando o amplificador mesmo, os módulos de um software como o Guitarrix. Só que aí eu já vi muita gente fazendo isso no Mac e algumas vezes no Windows, até por conta da questão de valores, né, do free para eles. Uhum. Mas eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso, por isso que eu até te perguntei. Ele vai trabalhar como se fosse um grande módulo, né? Um hack, né? Ele trabalha com um hack. Por exemplo, eu plugo a saída de uma placa externa, né? Diretamente no meu ampli, né? Preciso ali na guitarra, deixo 1, 2 guitarras já prontinhas ali, né? E já separo as duas como precisa, né? E fica bem legal. Poxa, já trabalhei com aquele 1.0 GHz. O que o pessoal fala assim, não, você tá de brincadeira que esse negócio tem 1.0 GHz. Sim, é um netbook. O pessoal, pô, mas não dá pau? Não. Eu acredito, cara. Divertido demais. Porque no passado eu tenho um netbook aqui também. E eu cheguei a fazer... Não dá pra fazer muita coisa, né? Não dá pra você pegar múltiplas tracks e ficar brincando com um monte de plugin em cima. Mas as tracks puras, principalmente, vixe, dá pra você brincar, dá com pau ali. Até explodir. Com certeza. Pra um cara que tá assistindo, que tá em cima aí do software proprietário, tá no azulzinho, ou até mesmo no Mac, o que você diria para essa pessoa se ela tivesse interesse em migrar para o Linux? Quais são os passos que você sugeriria a ela para que a coisa não seja tão traumática? Porque tem o sistema operacional, tem a DAW diferente, tem os plugins que talvez sejam diferentes. Qual que é a sua recomendação? O que eu recomendo é o seguinte, geralmente você vai ter que experimentar, tá? Não tem como. Faz uma VirtualBox, mesmo que seja no Windows mesmo, né? Você pega a Oracle, né? Já tem o VirtualBox deles. Baixa algumas distribuições, né? Baixa lá. O que eu recomendo, né? Pegue distribuições mais amenas, né? Tipo, pega o Linux Mint, pega um Mate mesmo, né, o Ubuntu Mate, ou então mesmo o Ubuntu mesmo. Se bem que eu acho que hoje em dia o Ubuntu tá tão complicado, né, para algumas coisas, né, que eles estão mudando demais a filosofia deles, não sei o porquê exatamente, né, que eu deixei de acompanhar a Canonical, né, há algum tempo. Mas assim, primeira coisa, distribuições simples. Porque muitas vezes o que acontece, a pessoa acha que assim, não, eu vou usar direto o Arch, né? Então assim, aí a pessoa fica perdida, totalmente
refém, né, do negócio, né? E vai, estuda, vai lá do conceito do negócio, né? Tipo, olha, eu vou usar esse compressor exatamente por quê, né? Então, por que eu vou usar isso? Por que eu vou usar aquilo? Dê uma olhada, né? Vai no conceito da coisa. E lembre-se que tudo aquilo que você usa, né, fora, externamente, em hardware mesmo, você pode utilizar dentro do Linux, né? Com outros nomes, pesquise em fórum, em grupos mesmo, busque vídeos a respeito, mesmo que você não entenda muito de inglês, tenta dar uma olhada, né? Olha, o cara tá fazendo assim, assim, assim. Se eu fizer assim como esse cara tá fazendo, o que vai acontecer? Né? Geralmente é assim, porque não tinha uma documentação, né? A gente volta naquele negócio. Ainda a gente está pegando, né? O pessoal da L-Lab está tentando fazer uma documentação de coisas de 10 anos atrás. A gente está em defasagem de 10 anos em termos de documentação, né? Então, assim, busque fóruns, busque pessoas que já utilizam, né? Pegue uma distribuição que seja realmente, que seja simples de você achar alguma coisa, né? Alguma resposta que você precise, né? Para você não ficar refém. Também tem, só para complementar em relação à distribuição, tem o Ubuntu Studio também, né? Que de repente poderia ajudar. Sim. Exatamente. Eu deixei muito de ver, de acompanhar, né, a Canonical, né, que faz, né, a parte do Ubuntu, né, e os caras chupam aquela, né, sugam do Ubuntu pro Ubuntu Studio. Exatamente, tem havido muita reclamação, né, inclusive de amigos meus em São Paulo, que eles estão mudando muita coisa, né, não estão deixando, não tá tendo uma continuidade. Entendi. Né? Então, assim, por isso que eu falo, geralmente, para pegar uma DAW que já seja uma distro que já seja realmente mais consolidada, tá, né? E que tenha como você pegar o que você precisa. Legal. Emendando nessa questão das distros, eu acabei me recordando de uma outra coisa que no passado eu li bastante, cara, mas li bastante mesmo justamente por conta do problema que eu tinha com essa minha interface. E aí eu acabei caindo em vários fóruns e pesquisando e lendo e fui até um pouquinho a fundo na questão, mas no final das contas eu não consegui tirar uma conclusão bem definida e aí não sei se você saberia comentar também. Kernel de baixa latência faz diferença ou não? Faz. Realmente faz. Faz sim. Porque é o seguinte, pense que você tem um kernel totalmente genérico, que é o que você utiliza diretamente no azulzinho. Você tem um kernel completamente genérico. Quando você coloca um kernel de baixa latência, você utiliza menos, você maximiza o seu processador, vai gerar tudo aquilo, né, que você precisa, né, de baixa latência realmente, né, que pra gente gravar, né, o pessoal que grava sabe bem disso, né, o que é essa latência? É a diferença entre o que você toca e você vai ouvir, que ele tem um tempinho, que é menos de 1 segundo, mas te atrapalha de uma maneira louca. Bom, aí tem baixa latência, né, o low latency. Muitas delas não tem low latency, tem o RT, que é o real time, que é a mesma coisa, né? Seria o mesmo kernel, entre aspas, né? O mesmo kernel faz a mesma função, né? Por exemplo, você pega um Manjaro, né? Que eu já utilizei o Manjaro, é mais fácil eu falar as distros que eu não utilizei, né? De tanto que eu sou obrigado a pesquisar, né? Porque geralmente o pessoal fala, poxa, eu não tô conseguindo em tal distro. Eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada, né? Então tem que estar sempre pesquisando. Aí eu falei, cara, ó, você não vai achar porque isso aqui é real time, é RT, é kernel RT, né? Ah, pô, valeu, aí sim, né? Ou você tem o real time e você tem o low latency, né? Tem um terceiro que eu acho que tá dando problema demais, né? Que é o Licorix, né? Eu não sei o que acontece realmente com o Licorix, mas me parece, pelo que eu li, né, esses últimos tempos, ele se foca só no que está na sua tela e não o que está por detrás daquilo,
Né? Então, para gente que trabalha com áudio, não é tão interessante. Talvez seja por isso que a gente tenha tido tanto problema com relação ao Debian que a gente estava comentando no início da nossa conversa, né? Tava dando pau com relação a isso. Né? E geralmente eu falo assim, não, obrigado, Licorix não. Né? Eu vou mudar isso aqui. E o legal do Linux é justamente isso. Que você pode retirar o negócio e falar, eu não quero isso aqui, eu não vou usar isso aqui, então eu vou pegar só o que eu quero. Né? E realmente funciona muito bem. Isso é verdade. A liberdade é maravilhosa. Que é uma das metas, né? Que é uma das regras, né? Do software livre, né?